uma das atitudes que a gente tem que ter no enfrentamento da dor ou de uma doença, de um processo que a gente esteja passando, é saber quais as ferramentas que a gente tem na mão, que a gente mesmo pode fazer pela nossa própria saúde, né? Isso passa por um comportamento de escolha, de autonomia, de decisão, né? De autoconfiança. Por conta disso, eu convidei a minha colega fisioterapeuta integrativa e fisioterapeuta pélvica, Natália Carneiro, para juntas a gente conversar sobre esse nosso posicionamento conosco mesmo, diante de assumir as nossas responsabilidades, diante de assumir o nosso poder em frente a uma doença ou em frente à dor. Então, Natália, eu quero agradecer primeiro tu ter aceito o meu convite para a gente gravar esse vídeo e poder juntas refletir, né? Então, eu queria pedir para tu se apresentar para todo mundo, para daí a gente começar a conversar. Então, tá bem. Em primeiro lugar, eu que agradeço por ter sido convidada. É um privilégio para mim estar aqui conversando contigo. Eu te admiro demais na questão dos teus estudos, do que tu fala, do que a gente conversa, principalmente em relação à dor. Você me apresentou dizendo que eu sou físio, pélvica, integrativa, trabalho com pilates, também estou estudando bastante sobre ginecologia emocional, questão emocional dentro dos nossos processos femininos. E essa é a minha busca, assim, atual. Entender um pouco o nosso corpo como um todo na questão integrativa mesmo, alimentação, meios mais naturais de lidar com as situações, e acho que é isso. E tu acha que as pessoas, elas estão preparadas a receber ou a sentir sensações, tanto elas boas como sensações do prazer, como sensações ruins, como a da dor? Tu acha que as pessoas têm essa inteligência, vamos dizer assim, para conseguir colocar na balança o peso disso, né? Conhecer o corpo, saber dizer, eu estou sentindo prazer por isso, ou eu estou sentindo dor por aquilo? Como é que tu enxerga isso? Eu acho que se elas estão ali, acho que você chegou ao ponto delas chegarem ali no consultório comigo, entendeu? É porque elas estão com alguma coisa de certa forma. E por mais que seja ainda difícil, elas estão enfrentando o receio de mexer em algo que nunca foi mexido. Então, por mais que elas passem pela sensação da dor, né, daqui a pouco que tenham algum desconforto, eu percebo que quando elas chegaram ali no consultório, aquilo já está maior, então elas preferiram, não, eu vou me disponibilizar a algo diferente, a algo novo, para conseguir melhorar essa situação, ou de dor, ou até melhorar a questão do prazer. Eu acredito que quando elas estão ali, elas no mínimo estão dispostas sim a encarar aquilo de alguma maneira diferente. O processo pode ser mais lento, mas sempre vai ser gradual. O que tu pode dizer, o que tu observa de mudança na mulher antes do tratamento e depois? Não falando em questão dos benefícios físicos ali, de relaxamento, da melhora da dor, mas assim, em questão de comportamental. O que ela se apropriar dessa situação, o que muda nela? Autoconfiança em primeiro lugar. Então, isso vai refletir em todos os relacionamentos que ela for ter. Então, assim, quando a paciente deita ali, né, senta ali para conversar comigo, a gente vai trocando ideia. É claro que também ao longo das sessões a gente conversa sobre diversas coisas, e eu não sou psicoterapeuta, mas a conversa acontece e ela vai também se abrindo. Então, eu acabo sabendo de algumas histórias das pessoas. Então, assim, eu vejo que melhora na questão do seu relacionamento afetivo com seu parceiro ou parceira, sabe? As pessoas também se encorajam mais na questão de trabalho, de se olhar em primeiro lugar. As mulheres têm muito isso, assim, a gente tem essa crença de que tem que só servir o outro, né? Pelo menos a maior parte das vezes, que a gente tem que ajudar, que a gente tem que servir, que a gente tem que fazer pelo outro e esquece um pouco de nós mesmos. E eu vejo que quando elas saem dali, elas saem pelo menos encorajadas a
se olharem em primeiro lugar, a ter um tempo para elas, eu encorajo elas a fazer meditação em casa ou exercício respiratório. Eu mando tarefa para casa com as bolinhas. Então, assim, naquele momento pode ser 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2. Às vezes eu peço exercícios que são de 2 horas. É um momento que elas, querendo ou não, estão olhando para si. A partir do momento que tu começa a se observar, acho que tem um reflexo positivo a longo prazo. Então, sim, além das questões físicas, eu vejo assim, por exemplo, tem uma paciente com incontinência urinária, né, atualmente. Ela já está fazendo comigo o 5º pacote de 10 sessões. O sintoma dela ainda tem recidivas, né? Infelizmente ainda tem recidivas. Teve um trauma perineal e tal, mas ela, enquanto mulher, ela está completamente diferente do que quando ela chegou. Então ela está na academia, ela está cuidando mais do cabelo, ela está achando tempo para fazer só unha, coisa que ela nunca fez. Ela está muito mais nela também. Porque eu vejo que, assim, embora a gente viva em comunidade, a gente se relacione o tempo inteiro, falta essa solidez, assim, essa busca do íntimo, né? Isso é cultural, né? Isso já vem, é um comportamento muito comum na nossa sociedade, assim, né? A gente ir se fechando, achar que não que a gente não deva servir, né? Não que não deva claro. fazer, ajudar mas, o próximo, assim, claro. Sim, mas saber colocar isso na balança, né? Até quando eu posso ir, até onde o meu limite, né, me permite sem que eu me agrida, né? E aí, e até quanto eu posso fazer por mim, né? Porque se a gente pensar, tudo começa pela gente, né? Então, se o mínimo, se o nosso não tiver feito, não tiver equilibrado, qualquer relação que a gente esteja envolvido não vai fluir de uma maneira tão positiva, né? E isso é para homens também, né? Não sei como é que é isso na questão, não na tua questão na pélvica, mas assim, quando tu dá condições, por exemplo, para um atleta retornar a fazer uma atividade, para alguém que esteja ligado ao esporte, isso também é essa parte de tu dar a confiança dele se confiar no seu corpo, né? E aí poder voltar para a atividade. Isso, eu vejo que, assim, realmente existe uma busca do conhecer do que está acontecendo, quanto isso pode melhorar, o que eles podem deixar de fazer ou não, como é que eles podem voltar, quanto eles podem retornar. Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente vem inserindo na nossa profissão é tirar esse afastamento que, às vezes, muitos profissionais têm como atitude, que é se colocar num jaleco e se colocar acima, né, de um paciente passando informação. Eu acho que a gente vem tirando isso no momento que a gente aproxima e trata a dor do outro também como uma dor nossa, não no sentido de pegar ela para si, mas no sentido de que a gente também tem as nossas limitações, né? Empatia. Aquela coisa da empatia, de se colocar, né? Isso, no lugar do se colocar no lugar, E aí eu acho que assim a gente consegue atingir, né? A gente consegue entrar no interior, no mundo da pessoa que a gente vai atender e conseguir ver essa fragilidade. Porque, na verdade, quando a pessoa vem nos procurar por uma queixa, ela tem uma queixa de dor, né? Mas é algo que já permeou na vida dela. Então, ela chegou ali com dor, mas com certeza alguma coisa respingou na família, alguma coisa respingou no trabalho, por mais agudo, por mais transitório que seja aquela situação. Então, a gente tem que saber olhar isso aí e conseguir, apesar da gente ser profissional do movimento, né, profissional que tem uma certa... o fisioterapeuta tem a sua competência, né? Mas a gente conseguir extrair daquele paciente e fazer ele se tornar o melhor paciente, né? Saber aproveitar todo o potencial de reabilitação dele. Sim, acho que é uma visão mais integrativa. Com certeza. E daí, acho que cada vez mais é isso que a gente tem que tentar fazer. Quando a gente tem essa atitude, coloca o paciente como um protagonista ali, a gente auxilia e acho que é uma obrigação assim do profissional da saúde auxiliar ele
ao paciente poder desenvolver a sua força, que todo mundo tem uma força, né? Todo mundo tem um recurso, um propósito que possa motivá-lo a ir para frente, né? Todo mundo tem uma razão de existir, né? Então, a gente, num tratamento, é muito importante também conseguir deixar aflorar isso para que ele se motive mais no tratamento, para que ele tenha um engajamento ali, né? Pegar o melhor dele. Isso. Como que tu acha que a gente pode fazer isso em homens ou em mulheres? De que maneira tu acha que a gente consegue motivar? Acho que conhecendo um pouco, ao longo dos atendimentos, um pouco da história, porque a primeira coisa que ele faz ali, quando ele senta a primeira vez, ele vai contar uma história. Ele vem com uma queixa. Mesmo não sendo dor, a queixa vem. Mas o que está por trás dessa queixa, né? Quantas coisas mais essa pessoa tem de potencial? Acho que aquilo é uma coisa que tu até falou. Então, eu procuro pegar isso, sabe? O que ele tem de melhor. Então, eu procuro encorajá-la nesse sentido. Olha só o quanto tu é forte, olha quanta coisa tu já superou. Vamos lá, vamos adiante, sabe? Ou para um atleta, eu quero que tu ganhe. Tu é o 13º do mundo, eu quero que tu seja o primeiro, eu preciso que tu te dedique. Então, eu vou no sutil ao mais agressivo, vamos assim dizer, sabe? Porque às vezes para um atleta eu vejo que é isso que eles querem saber, é o que eles vivem, eles respiram isso, eles respiram competição, né? Então, eles querem ser o melhor. Mais... Sim. Exato, eles precisam ser o melhor naquilo que eles estão fazendo. E é uma mulher que vem de anos num processo de submissão, de ter que se abaixar, ou ter que só prestar serviço, vamos dizer assim, tem que ser algo mais sutil, né? Então, ela se empoderar enquanto mulher e saber o potencial dela. Tipo, já teve paciente que eu disse assim, eu quero que semana que vem tu chegue aqui com cabelo pintado, olha essa raiz. Sim. Olha essa raiz de cabelo. Quando é que tu vai fazer tuas unhas? Tipo, a gente não tá 100% sempre linda, maravilhosa, com a pele feita. Tá tudo certo, acho que a gente tem que ser nós mesmas e respeitar os momentos. Mas eu vejo que tem momentos que ela precisa dessa chamada, sabe? Então, tipo, eu vou às vezes no sutil ali. Ou do sutil ao mais agressivo, se precisar. Isso vai da tudo de tu entender o paciente, sim. E aí é exatamente isso. Às vezes a pessoa tem a motivação, mas ela não tem a iniciativa, né? Falta a iniciativa, ela tem o conhecimento, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, mas às vezes é um impulso que alguém tem que dar, e eu acho que é isso muito a nossa missão, assim, muito pesado, fardo. Mas assim, o que a gente pode fazer é dar o start para, às vezes, desencadear um processo interno e aí promover a melhora desse sintoma aí, né? Mas é exatamente isso. Passa, então, pela conexão do profissional com o paciente, que a gente também pode... Isso, a escutativa, a gente também pode chamar da expertise do paciente, dentro das práticas baseadas em evidência, a gente também chama em expertise, né? Que é o conhecimento, o domínio que o profissional tem, mas também o domínio numa técnica e tal, só que também a gente pode chamar essa conexão que o profissional, alguns mais do que outros, fazem com o seu paciente. É tu se permitir entrar no mundo do paciente e conseguir enxergar com os olhos dele. Eu preciso ser um pouco mais incisiva, é um atleta, então eu posso dizer, eu quero o primeiro lugar, nós vamos trabalhar para chegar ali. Ou não, essa é uma mulher que precisa ser um pouco mais delicada, a gente precisa vamos olhar para essas crenças, né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, fazer com que ative dentro da pessoa aquilo que o impulsiona a buscar o melhor dentro da sua recuperação também, né? O sentir está aqui, está correndo na nossa célula, porque é o nosso sistema límbico. Então, eu acho que esse feeling, essa troca tem que acontecer. Afinal de contas, somos fisioterapeutas.
né? E eu acho que o terapeuta nada mais é do que isso, de dar o poder de autocura para esse paciente, para esse cliente, como queira chamar, né? Ele tem esse poder. A gente vai dar meios, usar técnicas para ajudar ele nisso, mas a única pessoa que tem esse poder é ele mesmo. Então, eu acho que dar essa coragem, sair do medo e andar com coragem, que nem eu te falei antes. Acho que medo e coragem andam juntos. A gente pode conviver com o medo, mas eu posso enfrentá-lo, ele, a cada vez que eu tenho medo. A gente vem agarrado em muita coisa. Não somos só nós aqui. A gente veio eu, minha mãe, meu pai, meus avós, e todo aquilo por trás, assim, né? Aonde eu tô aqui, agarrada ainda neles, ou eu já consegui me desvincular, eu seccionei, eu busquei a minha sexualidade, como é que eu tô me enxergando? Eu tô só honrando aquelas pessoas, ou eu quero ter a minha história própria? Eu preciso me observar. Se a gente, vamos pensar juntas assim, se a gente pudesse dizer para uma pessoa que está enfrentando uma dor, um paciente com dor crônica, vamos pôr assim, e aí a gente vê que essa pessoa está desconectada do seu corpo, da sua natureza ali, não está achando um propósito para melhora, né? Porque às vezes envolve isso, né? A pessoa não consegue melhorar porque não tem por que melhorar, ela não consegue enxergar, vou melhorar para quê, né? Para quem? Se a gente pudesse elencar coisas para essa pessoa fazer, né? Então, por exemplo, eu pensaria na pessoa tentar se acolher, se for tanto uma mulher como um homem, se acolher, não se julgar tanto, né, em querer caber no padrão, em querer deixar o seu corpo de uma determinada forma. Então, eu acho que a primeira coisa, uma coisa seria não se cobrar, a aceitação. Aceitar as coisas já facilita o resto do processo, né? Outra coisa que eu diria, com certeza, estou pensando como eu faria. Sim. Justamente, nós somos química, né? Biológicos. Então, que processos biológicos estão acontecendo para essa pessoa estar com uma deprimida? O eixo hormonal dele não está legal. Então, provavelmente, a alimentação dessa pessoa não é legal. Provavelmente ela não toma água. Nós somos 70% água. Então, ela não está conectada com a sua natureza. Então, eu pensaria em outras questões mais biológicas mesmo, que estão ali, mais celular, a nível celular, palpáveis, que poderiam ajudar isso. E isso, acho que de repente faz eu me conectar com esse paciente. Porque ele percebe que eu estou olhando para algo que nunca ninguém daqui a pouco olhou. Tipo, que estou preocupada de fato com o que ele está passando. Acho que isso que faz mostrar isso. Então, acho que eu pensaria assim, como é que está tal coisa? Como é que está a tua alimentação? A gente não é nutricionista. Não vou passar dieta para esse paciente. Sou fisioterapeuta. Né? Na integrativa a gente até aprende algumas técnicas e tudo, entende esses processos, né? Na fita integrativa. Eu não vou passar dieta para ele, claro que não. Mas tipo, como é que está esse eixo hormonal, o que interfere nesse eixo hormonal, como é que está o sono dele, né? Como é que está o sono dele, como é que está a ingesta de água. Acho que esse olhar. Então, a pessoa que vem com esses processos, eu pensaria numa questão, sim, de aceitação, com toda certeza, né? Mas, de repente, só isso, um filho já falou, parou? Sim. Tá tudo certo? Tudo, é a bateria que eu botei. Tá. Um filho já falou, um amigo, um neto, sabe? Ai, vó, aceita do jeito que tu é maravilhosa, tu é isso e aquilo. Acho que às vezes só isso não adianta, sabe? Precisa realmente olhar algo mais profundo. O que está acontecendo? Que medicação tu tá tomando? Pois é, isso sabe que isso é pesado, vai ter eu não sei o que todas as medicações alopáticas geram, mas que tem efeitos colaterais, todos sabemos.
né? Então, o que aquela sinergia daqui a pouco de medicação que a pessoa toma gera, sabe? Ou que tipo de medicação ela está tomando, tentar ajustar de maneira natural e mostrar para ela que ela tem esse poder de autocura sozinha, que ela precisa de repente olhar para todas essas questões para conseguir alcançar o objetivo que ela foi buscar ali contigo, mas que ela só vai conseguir alcançar junto contigo, mas também olhando para o resto todo. Porque a gente não é um antebraço, a gente não é bíceps e tríceps separadamente, embora a anatomia, né, o nome é o que é separação, a gente não é separado, nós somos um todo, né? Então, tipo, a gente é músculo, a gente é nervo, a gente é osso, a gente é sistema límbico, celular, a gente é tudo. Então, eu olharia mais para essa questão biológica também. Na verdade, então, uma segunda dica seria considerar todas as hipóteses, né? Não nos olhar em partes, mas sim nos olhar como um todo. Então, passa pela autoaceitação, passa por a gente se permitir olhar para tudo, né? Que no caso é a visão integral, né? Eu acho que também passa por a gente deixar fluir uma natureza, no caso da mulher, uma natureza da mulher, e no caso do homem, a natureza do homem, assim, né? Sem muita necessidade de provar algo para alguém, né? Sem muita necessidade de uma cobrança externa, mas sim sem padrão, sem tentar seguir padrão. Sim. Por exemplo, eu tenho um paciente que faz comigo, tá fazendo fisioterapia comigo pro ombro, tá com os dois ombros doídos, com dor, né, sentindo dor, e aí ele é bem forte, enfim, mais forte. Aí ele tomava hormônio, fazia modulação hormonal, e só que indiscriminado, assim, e aí ele parou de tomar. Aí ele quer voltar a tomar, porque ele tá se achando pequeno, dentro do padrão que ele criou, entendeu? Dentro do padrão que ele criou, ele tá se achando pequeno. Eu disse assim, sabes que tu tens esse potencial individualmente, né? Não, pela tua idade, pelo teu físico já, tu consegue sim crescer como tu quer. Só que tu vai levar mais tempo. A partir do momento que tu coloca uma bomba de hormônios, que é o que eles chamam a bomba, né? O anabolizante, tu tá acelerando o processo. Só que vem toda uma carga por trás. Tem uma sobrecarga, não só muscular, mas de todos os órgãos e sistemas que estão dentro do teu corpo. Então, tudo vai responder a partir daí. E para mim, hoje, a minha visão, o problema do ombro dele tem muito a ver com o fígado dele, de estar sobrecarregado porque ele tirou o anabolizante, né? Então, enfim, existe essa intoxicação, né? Essa sobrecarga ali que acabou refletindo no ombro. Sim. Enfim, então assim, tipo, e ele vai, acho que essa questão da confiança, a partir do momento que daqui a pouco eu olhei para isso, eu não cheguei ali e disse assim, só, vamos aqui fazer essa liberação e tal. Ele não vai tomar agora. Ele disse assim, eu vou esperar mais tempo. Eu disse assim, precisas ir numa pessoa que veja como é que tá teu sangue, que tu possa chegar na tua melhor versão. Eu acho que assim, tudo bem a pessoa ter um padrão de beleza, um padrão, não tem problema, é o padrão dela, que ela acha bonito. Eu acho bonito a Maria. A gente vive numa sociedade, né? A gente não pode ser hipócrita e dizer assim, eu não tô nem aí. A gente vive nisso. Eu não sei. Eu acho que essa pessoa também é afim de andar toda cabeluda, tudo certo, sabe? Não tem problema. É o padrão dela. Não. Não estou dizendo que as pessoas têm que seguir padrões de beleza aqui. Mas eu acredito que tudo bem a pessoa querer ser. Mas ela saber que ela tem condições de ser a melhor versão dela mesma, sem olhar para o lado, sabe? E que isso só depende dela. Acho que é isso. Legal. Então é isso aí.
Aceitar a condição, aceitar não é se acomodar, mas aceitar é só dizer, não, é isso que eu estou vivendo, então vamos encarar isso, né? A segunda coisa é considerar as hipóteses, se olhar como um todo, não dizer que é só aquela parte, né? Então, considerar que nós somos corpos, né? Que nós somos não só o que aparece para a gente, mas tudo que a gente não vê nos compõe também, né? E a terceira coisa que nós falamos agora Corajar. Isso, e aí fazer surgir aquilo que a gente tem de melhor dentro não de se enquadrar num padrão, mas dentro do que a gente acha que é o nosso melhor potencial. Acho que essas são 3 coisas bem válidas que a gente tem que um exercício diário, não é fácil, toda situação que Não é fácil. a gente tem que exercitar, mas que uma hora a gente consegue ver que as nossas escolhas estão bem coerentes com aquilo que a gente está pensando. E isso, para a dor, é muito importante, né? Ter um comportamento assim também é muito importante, tanto para prevenir novas dores, né? Porque a gente tendo um sistema mental, um sistema de imunidade, um sistema nervoso fortalecido, ele te garante mais força, tanto no enfrentamento da dor, quanto mais força no sentido dessa dor não se estabelecer, né? Então... E o mais importante, todos teremos altos e baixos. A nossa vida é uma montanha-russa, ela pode ser mais sinuosa ou menos, mas ela vai sempre ter momentos bons e momentos ruins, dependendo das situações que a gente vai se colocando. E a gente entender que isso faz parte do processo também de evolução. Passar pelas dores é um processo de cura e de evolução. Então, a dor nada mais é, para mim, ao meu ver, do que um caminho para chegar em algo muito melhor, sabe? Enfrentar isso de uma maneira positiva e de que cada coisa faz desse processo. Cada detalhe, cada processo que tu tá passando, e encontrar a Mari na hora da fisioterapia, encontrar a Natália, o João, a Maria, quem for, né? Ir buscar, ir atrás disso, porque não conviva com a sua dor. Eu acho que isso, não fique sofrendo sozinho, sabe? Encare isso de frente. Não deixe para lá. Eu sempre tive isso e não vai ser agora que vai mudar. Eu acho que assim, não se acomode, saia saia da acomodação. Pode ser um processo mais lento ou mais rápido, vai depender sempre só da pessoa. Então, a maneira que ela enfrenta isso. Eu acho que só que, em primeiro lugar, acho que ela precisa encarar que existe meios, estudos e maneiras que ela pode sair daquele ciclo vicioso ali, daquele ciclo de dor, né, que a gente chama. Tô errado? Não sei se é isso aí, né? Existe um ciclo da dor. Sim. A gente pode quebrar esse ciclo, depende de nós mesmos. Exatamente. Isso aí, então, eu acho que foi bem legal as nossas reflexões. Foi. Quero te agradecer de novo por estar aqui, né? Eu vou parar a gravação agora, peraí.